Olá! Olá, tudo bem, Sidney? Oi, Tami, tudo ótimo. Como é que você tá? Como é que tá aí em Porto Velho? Tudo certo? Tá, tudo tranquilo na medida do possível, né? Primeiramente quero te agradecer pela presença aqui, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história e a gente poder bater esse papo. Isso é muito massa porque para quem está chegando agora, né, mostra que tem outras pessoas, né, que estão nesse movimento, que estão caminhando, né, que estão trilhando por esse caminho aí. E isso é muito bacana. Então eu já queria te passar a palavra, pedir para você se apresentar, né? Eu já fiz uma breve apresentação sua, e aí já responde para a gente o seguinte: como é que você conheceu o CVM? Como era que estava? Que momento da sua jornada aí você conheceu o CVM? Certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui para discutir algumas coisas desse curso que para mim estava esperando muito poder fazer e está sendo assim mesmo revolucionário assim na minha vida clínica. Eu sou médica endocrinologista aqui em Porto Velho, Rondônia. Eu conheci o CVM, bom, eu estudei com o Sidney na faculdade em Manaus, então a gente já é colega e isso já me trouxe muita felicidade, porque eu estava buscando esse tipo de conteúdo, e aí saber que era você, né, que já tinha toda essa confiança, sei do seu caráter, né, de como você é estudioso, eu falei, bom, então eu acho que vai ser com eles mesmo. E eu acho que eu conheci o CVM em setembro, outubro de 2019. Conheci pelas redes sociais, não sei como, que você, né, apareceu, mas aí eu comecei a seguir porque eu já estava procurando um pouquinho me informar sobre gestão de consultório. Eu tinha essa vontade de ir para atendimentos particulares. Aqui na minha cidade ainda são poucos endocrinologistas e quando eu retornei, eu achei que eu já ia conseguir começar com particular. Mas aí eu conversei com médicos antigos, meus professores de residência de clínica que eu fiz aqui, e eles falaram, não, Tami, pega convênio primeiro, fica conhecida e depois você vai saindo aos pouquinhos. E aí, né, eu não tenho familiar médico, não tenho ninguém, me espelhei nos meus preceptores, né? E eles Natural, me... natural, né? Isso, natural, natural. E eles foram me dando o caminho das pedras e eu fui e comecei com alguns convênios em 2015 e tudo bem. Só que eu sempre tive muita clareza de que eu não queria trabalhar muito. Assim, a período da faculdade para mim, ficar longe da minha família, foi de muito estudo, muita dedicação e as residências eu sempre me entreguei muito e deixei muito a minha vida particular, familiares de lado. Foi um período realmente que eu me dediquei e eu falei, quando eu pegar o diploma de endocrinologia, eu vou separar, né? Não dá para viver dessa forma. Então eu sempre, o pessoal, quer pegar plantão, quer pegar isso? Eu, não quero. Então sempre negando. E agora já faz 5 anos que eu tô com um convênio e meu filho nasceu. Tenho um filho de 1 ano e 4 meses. E aí isso fez com que eu quisesse trabalhar menos, para eu poder Menos ficar ainda. com ele. Menos ainda. Então, assim, meu intuito é trabalhar meio período. Porque eu fui criada, minha mãe, acho que ela teve a sabedoria de abrir mão um pouco da carreira dela nos nossos primeiros anos. Então, eu tive muito contato com a minha mãe até os meus 10 anos. E conforme a gente foi ficando adolescente, ela foi indo para a carreira dela novamente. Que E eu massa. falei assim, realmente, porque é quando a gente não depende mais tanto deles e ela foi se distanciando. Então, quando eu saí para a faculdade, a minha mãe estava trabalhando com muitos projetos e a gente saindo de casa. E eu falei, faz todo sentido. Eu quero isso, então eu vou focar um pouco agora na minha vida familiar e seguir, lógico, com a carreira, mas não sendo a carreira prioridade, porque daqui a pouco o meu filho, falei, não vai querer mais saber de mim, né, assim. E aí eu retomo com gás total para a minha carreira. Eu acho que faz mais sentido e normalmente a gente faz o inverso. Eu vejo isso com os meus pacientes. Chegando os meus pacientes com 60 anos, 50, 60 anos, os filhos saindo e eles, o que eu vou fazer agora? Síndrome do Porque ninho agora que eu... vazio. A síndrome do ninho vazio, que eu tenho muito com as minhas pacientes na menopausa e eu vou pegando e vou aprendendo, né, com quem está lá na frente. Isso é Então, esse é meu sabedoria. intuito. E para isso, para eu conseguir trabalhar meio período, não dá para ficar com convênio, para manter todos os custos, né, de um consultório, os custos de vida, com convênio não dá, você tem que atender muito volume. Então, eu vi nessa possibilidade de ir para o atendimento particular como realmente assim a minha resolução dos problemas.
né? De eu conseguir trabalhar menos e faturar a mesma coisa. Eu apontei algumas coisas aqui para a gente voltar, também, antes da gente continuar, mas Sim. eu queria aprofundar um pouquinho nesse último tópico que você falou, que eu acho que faz cada vez mais, quanto mais a gente der clareza sobre isso, principalmente para os pacientes, melhor para todo mundo. Porque muita gente pode interpretar o médico que quer viver de atendimento particular como um médico que é egoísta, como um médico que só pensa em dinheiro. E eu queria aprofundar um pouco nisso. Exatamente para, de repente, sei lá, você está com seu perfil, né? Então pode ser que tenha algum paciente que te segue e tal. Eu acho isso importante para a gente esclarecer para as pessoas, né? Que existe um médico por trás da doutora Tami, existe uma pessoa por trás da médica doutora Tami, né? Existe uma mãe, existe uma esposa, existe uma filha, né? E eu não sei porquê, Tami, aí se você quiser colocar sua opinião, eu acho que seria interessante. Eu não sei por que a gente acabou... Em algum momento alguém disse que era pra gente se mostrar como... Que a gente não deveria se mostrar como um ser humano para as pessoas. Não sei por quê, não sei se isso aconteceu mesmo. Mas eu só sei que é como se a gente, quando a gente veste o jaleco, a gente esquecesse que a gente é ser humano, sabe? Não sei. E as pessoas enxergam a gente como um sobre-humano. E na verdade a gente não é, né? A gente sofre também, a gente chora, a gente sente dor, a gente também quer, enfim, tudo que todo mundo quer, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Aproveitar até, é uma das coisas que a gente recomenda para os nossos alunos, eduquem os pacientes de vocês, mostrem para eles que vocês são seres humanos, que não é só por grana, não. Pelo contrário, é por qualidade de vida, é para poder oferecer um atendimento melhor. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, Sidney, essa é uma crença minha, essa questão de quando eu falei assim, mas eu vou atender só particular e aquelas pessoas que não puderem pagar. Então, eu ficava naquela ambivalência, assim, de entender, mas ao mesmo tempo também achar que eu estava sendo um pouco egoísta. Então, eu tive que trabalhar isso internamente comigo, em relação de que não é um sacerdócio, que infelizmente eles vão colocando. Eu acho que desde a época do cursinho, as nossas vontades individuais vão sendo tolhidas, Sidney. Eu não sei se foi assim com você, mas, por exemplo, no cursinho, tudo era assim. Eu não posso dormir, eu tenho que comer rápido, eu tenho que fazer isso porque é estudar, senão você não vai passar. O que você está fazendo de meia-noite às 6, então você já começa assim, vai olhando para o lado e vai entrando naquela roda, né? E aí entra na faculdade também. A gente vê o ritmo dos professores, né? De pessoas que trabalham muito, de que parece que só assim parece que você só é bom se você realmente for daquele assim, não tenho tempo, estou estudando, o tempo todo isso, como rápido, só vivo para isso. Eu senti muito isso na faculdade, e apesar de que isso batia muito com conceitos meus, porque eu sempre fui muito assim, como que eu vou falar para alguém fazer uma coisa se eu não faço? Isso sempre foi comigo, desde criança, assim, sempre acho que os exemplos, né? E eu comecei a me questionar. Então, eu tentei durante a faculdade praticar atividade física, me alimentar bem, mesmo daquele jeito mais ou menos, né? Porque eu achava isso importantíssimo. E ver os meus professores não cuidando, eu falava, mas que coisa diferente. É um paradoxo, né? É um paradoxo. E assim, e você fala em educar os meus pacientes, e eu falo muito para eles isso. Eu falo, gente, eu tento ao máximo colocar tudo isso que eu falo. Então, se eu falo que é para vocês reduzirem a carga de trabalho, porque eu falo muito, eu atendo, por exemplo, pacientes Bradesco, Caixa Econômica e Cassi, bancários. Jovens muito estressados, e eu falo, gente, olha, assim como eu tô desacelerando, eu falo para vocês desacelerarem, porque como é que vocês querem chegar com 50 anos? Obesos, hipertensos, diabéticos. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Mas eu falo para eles pensarem em plano B, eu converso sobre as questões emocionais, eu tento colocar isso, porque é uma coisa que eu coloco para mim, como é que eu não vou passar para eles? Então, eu vou educando, e quando eu tive o meu filho, eu voltei devagar e eu explico para eles e todos eles entendem. Eu tenho uma conexão muito boa com os meus pacientes são muito bacanas, eu acho. Eles compreendem quando eu chego lá e estou bocejando, porque eu passei a noite acordada com meu filho, né? Mas sempre isso é uma pauta. Eu ainda não coloquei para eles que eu vou fazer essa migração, né? Ainda estou estruturando, mas eu acredito que eles vão aceitar. Alguns eu sei que não vão conseguir pagar, né? Ou vão preferir ir com outros colegas, mas é importante, né? Para mim é isso, eu tenho que viver aquilo que eu passo. Sim. Eu acho que é a melhor forma, né? O exemplo arrasta. Isso.
Eu queria também aproveitar, ainda nesse ponto sobre por que a gente bate tanto nessa tecla da diferença, né, do atendimento por plano para o atendimento particular. No plano, infelizmente, para você ser remunerado de forma próxima do que é realmente digno, próximo do que realmente vale o trabalho do médico, próximo do quanto é a responsabilidade do médico, o médico acaba tendo que atender muito, porque senão ele nem consegue pagar as contas da clínica. E é isso que é importante o paciente entender. A gente sabe que a gente vive num país que tem muita desigualdade e tudo mais, mas a questão é que quando o médico, eu vou com essa boa vontade, eu vou abrir minha clínica, eu vou atender só plano. O que muitas vezes o colega não enxerga, Tami, que você já conseguiu enxergar e está trilhando o caminho aí, é que quando você vai ter que escolher, ou você atende bem o seu paciente e ganha pouco e você tem os dias contados, por isso que tanto consultório fecha as portas rápido, ou você vai ter que abrir mão da qualidade do atendimento. Em algum momento você vai falhar em alguma coisa, a gente não é robô, a gente não, né, se a gente não estiver concentrado no que a gente está fazendo, se a gente não estiver ali presente, se a gente não se dedicar, em algum momento a gente pode até errar, colocar a nossa profissão em risco. Isso é uma coisa que pouca gente fala. E assim, por mais que a gente tenha um sentimento de caridade, de querer ajudar, se você errar e o paciente for prejudicado, ele não vai ter pena de você. E com razão. Eu sou totalmente a favor de que médico que erra tem que ser punido. Até se for eu, se for minha esposa, quem quer que seja. Sabe por quê? Porque a gente lida com vida. E para o médico pode ser só um paciente, mas para a família é o amor de alguém. Então, ao passo que eu estou aqui todo dia empoderando médicos, ajudando médicos, eu também sou totalmente contra o médico que não se valoriza, que não valoriza a sua profissão, que não valoriza o seu paciente. Então, quando a gente tem mais clareza sobre isso, fica tão mais fácil, né, da gente tomar a decisão. E aí, é uma coisa realmente de educar as pessoas, de usar nossas mídias, de usar a nossa comunicação com os nossos pacientes e explicar. Agora, uma outra coisa diferente é você ser pedante, você ser arrogante, você dizer, não, só vou atender se pagar. Não é isso. Né? Mas quando você explica direitinho, quando você, né, tem uma boa relação como você tem com seus pacientes, isso flui, né? Isso flui. E outra coisa, mas e quem não pode pagar? Vão ter outros colegas que vão poder atender essas pessoas. E os pacientes do plano? Vão ter outros médicos também do plano. Enfim, né? Então, agora, né, Tami, abrindo um parênteses rapidinho aqui, que não tem como não falar disso, a questão do lockdown aqui em Manaus, de tudo que a gente está vivendo aqui em Manaus. Sabe uma das coisas que eu aprendi, de todo o sofrimento que a gente está passando aqui? Só quem sabe, quem está sendo muito dolorido esses dias aqui para todo mundo que está aqui vivendo esse pesadelo. E sabe uma das coisas que eu aprendi? É que existem N formas da gente ajudar o próximo. A gente pode ajudar doando dinheiro, a gente pode ajudar doando tempo, a gente pode ajudar doando o nosso conhecimento, a gente pode fazer uma coisa também, colocar as pessoas nas nossas orações. Isso tudo é ajudar. Mas na nossa formação tradicional, só ensinam que o médico ele só pode ajudar se ele estiver lá no campo de batalha. Se ele estiver lá, e às vezes é uma luta que não faz sentido, é suicídio. Então, é uma crença que às vezes está tão arraigada, né, que é por isso que a gente faz uma sequência de 20 lives para poder tentar tirar essas crenças. Tirar um pouquinho. Porque é muito difícil, né? É muito difícil. Mas vamos lá. Eu fiz outros apontamentos aqui que eu queria aprofundar também, tá? Deixa eu só falar um negócio em relação a convênio que você me falou. Porque, assim, a gente tem que ou encurtar a consulta ou vai ganhar menos. E eu sempre fiquei no ganhar menos. Eu não consigo atender devagar ou rápido. E cada ano que passa, com mais estudo, aprendendo, né, técnicas de consulta e comunicação, fica maior. Então, assim, eu não consigo. Às vezes, 1 hora não dá. E na pandemia, a parte da endocrinologia, e acho que todos os médicos também, mas virou também uma consulta psicológica muitas vezes. Quantos pacientes que chegam lá comigo, aí eu falo como é que tá em casa, perdi um parente com Covid. E aí a pessoa chora, aí você, né, tem que acalmar, tem que encaminhar para psiquiatra. Então, assim, a consulta ficou muito grande. E eu falei assim, eu escolhi atender por convênio. Eu escolhi receber aquele dinheiro. Não é culpa do paciente. Então, eu tenho que dar. Então, eu nunca consegui fazer isso assim, eu vou atender rápido porque é convênio. Eu não consigo separar. Então, eu estava realmente, às vezes, pagando um pouquinho para trabalhar em alguns convênios. Quando eu botei, eu falei, peraí, eu estou pagando para trabalhar. É isso, é exatamente isso. E fora o tempo que, assim, eu tenho uma empresa, então eu que entro em contato direto com os convênios. O tempo que eu perco para me responderem e-mail,
para avaliar uma glosa, porque eu sempre falo para os convênios, falei, poxa, quando vocês querem alguma coisa minha, uma consulta de encaixe, vocês me ligam e eu tenho que atender prontamente. Porque, doutora, tem um paciente urgente aqui, você pode encaixar? Eu encaixo. Agora, quando sou eu pedindo reajuste, pedindo alguma coisa, eles me enrolam 6 meses. E isso é tempo, deu no computador. Aí eu falei, eu não quero mais negociar com essas pessoas que não querem. Não querem o melhor, né? A gente não tá... Então, isso para mim também, eu falei assim, não quero mais isso. Quero ficar só com o particular e pronto. E eu tenho um trabalho no SUS. Então, eu sentei com meu marido e falei, ou eu vou deixar o SUS ou eu vou deixar o convênio. Mas o SUS aquece meu coração. E eu consigo ainda fazer um diferencial. Consigo atender, por mais, né, que seja aquele tumulto, eu consigo ver isso. Então, eu falei, não, então eu vou deixar os convênios. Vai me agregar mais ficar com o consultório meu e o SUS, por enquanto, do que convênio e consultório. Então, eu decidi isso, foi uma libertação também. Que massa, que massa. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, existem formas e formas de você fazer sua parte, né? De você dar a sua contribuição social, né, e tal. Então, é muito... Parabéns por ter se libertado, viu? E aí eu acho que a gente vai continuar um pouquinho perto, né, mais ou menos nisso, mas eu queria te fazer algumas perguntas aqui. Por que você falou que desde sempre não queria trabalhar muito? Por quê? Porque eu prezo muito qualidade de vida. Por quê? E eu tenho muitos hobbies, mas deixa eu lhe falar. No internato de ginecologia, foi o último módulo meu de internato, antes da gente se formar. Eu estava saindo do plantão às 19 horas e estava chegando uma senhora, 68 anos, ginecologista, para dar plantão. Eu olhei, falei, eu não acredito que essa senhora de 68 anos está chegando. E eu esperava dar um pouquinho de tempo para eu ir embora, para não pegar o trânsito de Manaus. Eu sentei com ela e falei assim, doutora, eu posso perguntar uma coisa para a senhora? Por que a senhora está dando plantão agora à noite? Aí ela falou assim, porque eu não gosto de ficar em casa. Eu falei, não gosto de ficar em casa. Eu falei, a senhora não gosta? Porque eu amo ficar em casa. Uhum. Aí ela falou assim, não. Ela falou assim, eu sou divorciada, tenho 2 filhos, mas que não tenho uma relação assim. Aí ela falou assim, então eu fico sozinha em casa, eu prefiro vir pro plantão, que eu vou ver gente. Aí ela falou assim, ela foi, eu não sei, assim, ela foi falando. Pra ti. Ela falou assim, a moça que trabalhava para ela na casa dela é quem fazia as compras, quem cuidava de casa. Então ela falava assim, ela tinha alguém que cuidava da casa dela e ela vivia de plantão. Ai, eu fiquei entristecida, porque, poxa, uma pessoa de 68 anos e não dá um plantão noturno na maternidade. E eu sempre detestei plantão, então pra mim, assim, era muito difícil aceitar isso. E fiquei, eu não quero isso pra mim, né? Não sei como é que foi a relação, mas a gente sabe que médico se divorcia, não tem um bom relacionamento com os filhos. Quantas vezes a gente tinha colegas médicos, eu tive a Paty falava assim, eu não quero ser ginecologista igual minha mãe, porque trabalha muito, apesar dela escolher ginecologia, mas ela falou que cresceu em hospital, tudo, e ela tinha, assim, uma aversão e ao mesmo tempo foi procurando a mesma área, né? E eu não tive essa realidade, mas conheci muita gente, que tinham pais médicos e que não tinham pais presentes. Sim. E eu falei, não quero isso. Então, sempre foi muito na minha cabeça. No meu R4, eu não dei mais plantão. Eu falei assim, eu vou viver com a bolsa, vou fazer minhas economias e vou dar o mínimo de plantão possível, vou me dedicar à residência, porque eu detesto. E quando eu vi, eu falei, eu quero ter tempo para fazer minha atividade física, para ler, para comer, para ficar com a minha família final de semana. Então, não cabe tudo isso em 24 horas se você trabalhar, tipo, 16 horas, né? Como muitos médicos trabalham 12 horas, não dá. Tá, mas aí surge uma coisa aqui na minha cabeça. Como é que você é médica, trabalha pouco e como é que você consegue... Como é que é a tua vida? Tu deve ser muito pobre, né? Olha, a minha qualidade de vida... eu sou bem regrada, porque não tem como. Por exemplo, assim, eu tinha um Palio até ano passado. Quando eu era residente, chegava os internos de SUV, entendeu? E eu virava para eles, eu falei, ou os residentes, né? Eu falei, gente, vocês comprarem um carro desse, vocês não vão conseguir largar plantão, porque como? Com salário de residência. Então eu optei por viver degraus mais baixos para ter qualidade de vida, entendeu? Mesmo as pessoas falando assim, o que os pacientes vão achar se você chegar com o seu paliozinho e a pessoa com outro carro? O que eles vão achar
você é uma médica que não é boa. Eu falei, bom, se eles me julgarem pelo meu carro, eles não são um paciente para mim. Peraí que eu vou Eu anotar me essa. posiciono desse jeito. Adriano, tá anotando Eu as me coisas dos posiciono. nossos alunos aí, né? Que a gente vai fazer um mural de Então, frases. assim, porque se a pessoa julgar o meu trabalho pelo carro que eu tenho, lógico, tem gente que valoriza carro. Eu não dou valor em carro. Carro, para mim, é meio de transporte, O paciente ele tem né? que te julgar pelos resultados, pelo atendimento, né? Pelo Sim, atendimento que você eu já sou ofereceu. julgada pela minha cara de novinha, né? Eu lido com pacientes de 80, 70 anos e eles, doutora, mas é você? Eu falei, sou eu. E depois, Que horas que eu vou falar com a médica? pois Eu mas já ouvi isso. depois eles. Mas apesar de que agora eu tenho ouvido muito assim, eu prefiro médico novo, doutora. Eles são mais atenciosos, têm mais paciência. Não sei se você já ouviu isso também. Já ouvi. Então, o jogo virou. Sim, é porque no final das contas é igual, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma analogia com relacionamento, um casamento. Tem quantos relacionamentos aí que duram meses porque a mulher ela é toda sarada, toda turbinada, o homem ele é todo malhadão, todo trabalhado, os dois são lindos, maravilhosos, capa de revista, tem milhares de likes no Instagram, mas o relacionamento dura pouco. Por quê? Porque não é a beleza, é só um fator, né? Então, Sim. tipo, o seu carro não pode ser o que te define, né? A sua aparência não pode ser o que te define, mas talvez mais importante que isso é o resultado que você entrega. Sim. É você estar do lado de uma pessoa que, independente da beleza dela, você saber que ela vai estar do seu lado sempre que você precisar, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, enfim. Então, com os pacientes é a mesma coisa. Quando a gente faz uma escuta, né? Quando a gente trata essa pessoa como poucos tratam, né? Quando a gente faz ali um pós-consulta, quando a gente tem uma secretária bem treinada, enfim, é o que a gente bate muito aqui, né, Tami? A questão, muita gente se preocupa muito com a estrutura física do consultório, né? Coisa luxuosa e tal. E quando a gente fala que, beleza, é um dos fatores, mas muito mais importante do que isso é o atendimento que essa pessoa como ela vai ser recebida lá dentro, pela sua secretária, pela sua equipe, por você, depois que ela sair dali, né? Então, é muito massa se isso. conseguir unir os dois, maravilha. Por que não, mas né? se tiver que escolher um, eu não escolho a aparência. Show de não, bola. eu escolho o conteúdo. Show de bola, show de bola. Eu sei também que tem outra coisa por trás, né, disso. Se eu não me engano, tu foi estudar finanças, alguma coisa nesse sentido também, não foi? Sim. O que acontece? Meu pai é autônomo. E eu vi a vida toda ele. Não tem dinheiro, não sobra dinheiro. Eu até achava que a gente era, tipo, bem pobre, assim, né? Mas sempre vi o meu pai assim, né? Trabalhando, nunca faltou nada, graças a Deus, mas sempre com esse pensamento da segurança financeira que ele não tinha. Tanto que ele queria que os filhos todos fossem concursados. Quando eu falo em sair do SUS, ele, pelo amor de Deus, não sai, é sua segurança. Então, eu cresci com essa insegurança muito grande. Então, quando eu me formei, eu sempre fui assim. E aí eu entendi, eu posso economizar, mas sem abrir mão das coisas que eu gostava. E quando eu conheci o meu marido, me ajudou muito nisso, porque assim, eu sempre ia no restaurante, eu escolhia o cardápio pelo valor e não pelo que eu queria comer. Pelo preço. Não pelo preço. Não eu queria comer camarão, mas camarão tava ali o prato mais caro. Não, vou lá num frango. Por causa de toda essa criação. Então eu resolvi estudar finanças. Em 2015 mesmo, quando eu me formei, eu já comecei a pensar em investimento. Que eu falei assim, como que eu vou... Eu sei guardar dinheiro, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu fui vendo Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, que pra mim, assim, uou... Comecei quando eles estavam começando, Thiago Negro, né? Bem no início deles. E fiz o curso do Gustavo Cerbasi, que para mim foi um divisor de águas igual o do Murilo Gun foi para você. Foi igual, porque ensina muito mais do que finanças. Eu acho que depois você percebe que finanças, gestão de consultório, inteligência emocional, é tudo para você realmente ver o que faz sentido para você e para você caminhar para isso. Para mim é tudo desenvolvimento pessoal. É isso. Tudo. E juntou também de eu estar fazendo terapia, então também me autoconhecendo, né? E aí ter essas ferramentas de finanças me ajudou muito. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu sentei com outros colegas endocrinologistas e fui fazendo conta. Eu falei, gente, esse convênio aqui não dá, você tá pagando para trabalhar. E a minha amiga falou, não, mas eu tô tirando bem. Eu falei, mas olha, você trabalha tanto assim, você gasta isso. Ela, meu Deus, tô pagando para trabalhar. Só que alguma mágica a gente faz que sobra um dinheiro bom.
E a gente acha que está ganhando bem, mas realmente a gente está se matando de trabalhar. Então eu juntei 5 colegas endocrinologistas que queriam atender plano. Eu falei, então vamos fazer uma empresa, que a gente já reduz custo com o contador, com o faturista, vamos ter mais força para negociar com os convênios, porque somos em 5. E aí a gente conseguiu tabelas de preços diferenciadas e hoje elas olham para mim e falam, meu Deus, Tami, porque elas já tinham 10 anos de prática e não tinham essa visão, né, de gestão. E a questão de aprender finanças me ensinou isso, a viver um degrau abaixo. E agora isso está sendo fundamental para eu fazer a minha transição com segurança para o particular. Eu quero ver quando você estiver só no particular, vivendo muito bem, sem abrir mão, né? Podendo escolher o camarão, e aí elas vão perguntar, né? E, poxa, mas o que tu fez? E sempre as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, que é sorte, né? Mas, poxa, eu até quero fazer um reforço disso. Você está falando de 2015, 5 anos. 5 anos de busca de conhecimento, de coisas que a gente não aprende, né? E é muito louco, porque quando a gente está falando aqui de finanças, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de relacionamentos entre pais e filhos, e nada disso a gente aprende. E a gente usa isso todo dia, todo santo dia. É igual no teu caso, né? Alimentação. Ninguém sabe nada de alimentação. É por isso que a gente está morrendo igual peixe, né? Pela boca. Então, inclusive eu até estou precisando, porque essa pandemia está me engordando. Então, não é da noite pro dia, sabe? É um processo. É um processo que vai te preparando, que você vai criando o alicerce, que você vai vendo o que faz sentido para você, e você vai galgando um degrau atrás do outro. Então, parabéns, viu, Tami? Parabéns. Parabéns mesmo. E mais importante do que só, por exemplo, chegar aqui e dizer, de falar de resultados, mas de falar de crescimento, falar de constância, falar de solidez, né, de consolidação. Porque o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, cada vez mais, você indo nesse ritmo, o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa cada vez mais madura, mais centrada. Porque qual é o grande lance que eu acho que acontece muito com a gente, com o médico? O que acontece? Eu estava falando o seguinte, que essas habilidades são fundamentais, né? Não só para você ter o consultório de sucesso, não só para você viver de consultório, viver do atendimento particular, mas para a vida, né? Eu acho que isso está sendo uma retórica de todo mundo que está vindo aqui desde segunda-feira passada. Dizer, olha, você vem e me ajudou não só para o consultório, mas me ajudou para a vida. Porque a gente acredita muito nisso, que antes de você, por exemplo, o que adianta se a pessoa está totalmente desestruturada emocionalmente, está com a família desestruturada e cai 1 milhão na conta dela? É o que acontece com os ganhadores da Mega Sena, né, de loteria. Eles perdem o dinheiro rapidinho, sabe por quê? Porque eles não têm base. A base emocional, a base muitas vezes espiritual, a base emocional, né? E é isso que você vem construindo nesses últimos 5 anos que eu quero destacar aqui. Que não é simplesmente, fiz o curso do Gustavo Cerbasi, no meu caso fiz o do Murilo Gun. Não, são portais, né, que a gente passa, que a gente enxerga um outro mundo e que a gente vai vendo que tem muito mais do que a gente imaginava, né? E quero também reforçar a questão do autoconhecimento, da terapia, que para o médico, não só para o médico, eu acho que para a sociedade de uma forma geral ainda é um tabu ainda, né? Sendo que, na verdade, todo mundo precisa de terapia, né? Eu até brinco, né? Eu empresto a piada do Rodrigo Vinhas, que ele fala, eu faço terapia para poder lidar com quem não faz terapia. Porque o grande lance é o seguinte, a gente muitas vezes tem um problema, por exemplo, com nossos pais, e a gente, por não perdoar nossos pais, a gente fica remoendo isso a vida inteira, né? E quando a gente consegue lidar com isso, é como se a gente tirasse uma bola de canhão dos nossos pés, né? E isso a terapia ajuda demais, o autoconhecimento, né? Os livros aí, os cursos e tudo mais. Então, eu acho que tudo isso que você falou mesmo, sabe? É uma coisa que se junta a outra e vai criando uma engrenagem. Show de bola. Eu queria saber como é que tá agora. Vamos lá, ver como é que foi. Aí você teve contato com o CVM, você namorou o CVM por quase 1 ano, foi isso? Entra, não entra? Sim. Vou lá, Sidney, agora eu não vou conseguir ainda não. Meu filho tá precisando muito de mim, não vou conseguir me dedicar. Show. Aí você vai nos conteúdos gratuitos, vai estruturando e quando for no seu tempo, você entra. E aí, mas eu falava também pra você aplicar, né? Vai aplicando. Sim. E como é que foi isso? Com o conteúdo gratuito, eu já melhorei muito. Inclusive, assim, meu marido é dentista, ele assiste também vocês. Ele fala, cara, tem muita coisa que serve para dentista. Deixa eu liberar aqui, os comentários para ver se ele fala aí alguma coisa. Não, eu acho que ele não tá aqui agora. Tá. Mas
mas ele assiste. Aí eu falo assim, olha essa live aqui do CVM, olha isso. E a gente vai trocando muita coisa. Então, assim, quando vocês começaram a falar, eu já fui estruturando alguma coisa, mas uma que eu queria mesmo era colocar a secretária. Porque eu trabalho numa clínica de oftalmologia, então são duas secretárias, é só eu e o oftalmologista, mas tem muitos exames. Então eu vi, assim, que quando um paciente ligava para desmarcar. Principalmente assim, no início eu fiz teleconsulta. Quando eu voltei a atender presencial, os pacientes desmarcavam muito. Sintomas de Covid, né? E tudo. E elas não conseguiam colocar outras pessoas, mesmo eu tendo uma lista de espera. E aí eu fui olhando, e eu aquele negócio, olha a mão de vaca, né? Tipo, mas eu já pago o aluguel para secretária, vou contratar uma secretária, vou gastar mais, vou tirar do meu lucro. Pensamento de escassez. Lê Os Segredos da Mente Milionária, com certeza, né? Eu já li, mas ainda é um bloqueio grande, mas já li isso, Pai Rico, Pai Pobre. Mas aí eu falei assim, não, vou ter que investir. Meu marido falou, não, investe, vai valer a pena, você tá tão frustrada aí. E outra coisa, paciente que falta hoje para mim, eu fico frustrada duplamente. Primeiro que é um tempo que eu tô perdendo que eu poderia estar com meu filho. E o segundo, financeiramente. Então, eu não quero perder mais tempo. Acho que você, quando você foi pai também, você não quer ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena. Você Sim. quer ir lá fazer, trabalhar, dar seu melhor e voltar para fazer outra coisa que você gosta. E aí Brincar eu de contratei casinha, a no meu caso. secretária. Sim, eu de bola. Então, assim, resolvi contratar. Não fiz assim, né, aquela forma, o recrutamento como vocês sugeriram, mas contratei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo e ela estava desempregada, então eu já falei, então já vem que eu já conheço você. E nunca mais faltou vaga. Um paciente desmarca em 1 hora, minha cidade é pequena, em 1 hora ela consegue colocar outra pessoa. Então isso para mim foi assim, nossa, por que eu não contratei antes? Por que eu não contratei antes? CVM antes, né? Sim, né? Demorei tanto, tipo, se você for pensar, normalmente uma secretária, né, ganha um salário mínimo, né? Quanto isso de impacto financeiro para a gente não é grande, né? Em vista do retorno que ela traz. Comparando com o retorno que ela traz, exatamente. Sim, Exatamente. tendo essa efetividade, tá conseguindo Exatamente. atender os meus pacientes da forma como eu quero. Aí, isso eu fiz antes do CVM e já comecei também a tentar gravar um pouquinho mais de vídeo, aqueles vídeos para consulta, para mandar e tentar melhorar, fazer os POP. Mesmo antes de entrar no CVM, eu já estava sentando com ela e tentando escrever de uma forma, né, sem saber direitinho. Mas POPs, isso já procedimentos mudou operacionais muito. padrão, que é o manual da clínica, né? O manual, Isso. no caso da secretária, como atender o telefone, como atender o paciente presencial, o que fazer quando o paciente, né, como cobrar, como falar, enfim. E olha como é, né? Quando a gente não tem conhecimento, a ignorância. Quando a gente vai abrir uma empresa médica, a gente tem que fazer esses POPs de limpeza da clínica. Pelo menos aqui foi solicitado pela vigilância sanitária. E eu falei, mas que bobagem isso! Tem que escrever que o banheiro tem que ser limpo com um balde assim, outro balde assado, como lavar a mão. Eu achava assim isso uma bobagem. Copiei, colei para poder fazer. E aí, quando eu comecei a ouvir vocês, eu falei, meu Deus do céu. Tive outra visão. A visão da eficiência mesmo, né? Sim. Das coisas terem um padrão e ficarem mais eficientes. Sim. E eu, meu Deus, eu xinguei tanto para fazer um de limpeza. O que não está escrito não pode ser cobrado, né? Não pode ser cobrado. E para mim, que eu até conversei com vocês, que eu tenho muita dificuldade. Tipo, eu tenho 30 anos, 33, né? E a minha secretária tem 47 anos. E eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão de mandar ou ser chefe de uma pessoa mais velha. Vem crenças aí que eu já trabalhei na terapia em relação à questão de obediência, né? As pessoas mais velhas, essas coisas. Sim. Então, colocar isso no papel tá me ajudando a conseguir conversar com ela sem sentir que eu nem consigo colocar muito em palavras, mas isso me gera um desconforto muito grande, ter que cobrar de alguém, né, Sim. de funcionários. É porque, que nem você falou, isso tem muito a ver com o que a gente é acostumado, né? Então, é até um gancho importante para falar que o médico ele não é acostumado a ser, ele é acostumado por exemplo, no caso, quem trabalha com cirurgia, ele acaba que aprende ali de orelhada, né, no centro cirúrgico a mandar, faz isso, faz aquilo. Só que isso é o que a gente chama de chefe, mas a gente não aprende a ser líder, né, que é diferente. Líder é quando você tem
no caso do consultório, você tem ali uns valores, você tem uma cultura, você desenvolve uma cultura, né? E aí você precisa passar essa cultura para alguém, você precisa treinar essa pessoa. E aí quando você coloca nos POPs, você tira a pessoalidade, você deixa tudo isso de lado, entendeu? Você pode sim ter uma relação de amizade, deve, mas os POPs, eles institucionalizam a sua clínica, né? E com eles você transcreve os seus valores para lá. Então, por exemplo, quando você coloca no seu POP de atendimento que todo mundo tem que ser chamado pelo nome, que quando o paciente perguntar do preço, você vai antes falar o valor que você entrega, né? Não o preço da consulta, mas o valor, né? Por que aquela consulta, né? Por que aquele atendimento é diferenciado? Então você está colocando uma cultura para ela, você está treinando a sua cultura. E assim, é um processo também, né, Tami? Que a gente acaba tendo que entender como um processo, né? Com o tempo, Sim. a gente vai naturalizando isso, né? Eu passei por isso também, né? Todos nós, eu acho que exatamente por essa cultura de obediência, né? Da gente não poder... Eu sou do Nordeste, lá no Nordeste isso é até crime, né? Assim, contra a cultura, né? Você mandar no idoso, ou falar com o idoso, responder o idoso, né? Às vezes, enfim, eu fui acostumado a dar pedir a bênção para todos os idosos que passassem na minha frente. Então, mas é um processo, e os POPs, eles ajudam demais com isso, né? E minha secretária, ela tem 20 anos já de ser secretária de médico. Então, ela fala assim, nossa, doutora, ninguém nunca sentou e conversou essas coisas comigo. Então, para ela também é novidade. E eu falo assim, olha, tô fazendo um curso, então eu vou trazer muita novidade para você, uns vídeos. E ela tá super gostando. Mas é diferente para ela também. E ela falava assim, não trabalhava dessa forma. Eu falei, então, mas, né, a gente quer fazer assim agora. É um conceito diferente, né, e tal. Sim, é um conceito diferente, mas ela tá gostando bastante, ela tá aprendendo bastante. Show de bola. Pois é, a gente estava falando sobre como é que tem sido. Aí você entrou no CVM. O que mudou depois que você entrou no CVM, Tami? Aí foi recente eu também, quis colocar né? A gente tá falando mais. de alguns meses, né? Foi. A turma começou final de novembro, o início de novembro, né? A última turma. Então foi recente e eu, assim, tendo que lidar com aquela ansiedade de querer colocar tudo em prática de uma vez. Me embolando, me estressando. Meu marido, calma, mulher, tem que ir devagar, né? Eu falei assim, que eu estava acordando de madrugada, assim, para poder ver as aulas antes, né, do meu filho acordar porque eu não tenho essa facilidade de dividir meu tempo assim ainda. Mas mudou bastante porque tornou mais palpável. Vocês deram mais dicas de como fazer o passo a passo. Porque eu já tinha muita teoria, então muitas das coisas que vocês falavam, quando eu fui ver as aulas, eu já sabia muita coisa, porque eu via quase todos os vídeos de vocês. Mas não colocava em prática por assim, como é que eu vou começar? Por exemplo, fazer o programa de acompanhamento intensivo que vocês falam. Eu já tinha mais ou menos mas eu pensei num programa muito mirabolante, que é mais difícil de colocar em prática. Aí você fala assim, faz um básico, né? Começa. Porque as minhas dúvidas, Sidney, são muito operacionais, assim, de tipo, como é que manda a mensagem por WhatsApp? Como é que organiza um WhatsApp de uma clínica? Né? Para a secretária falar direito, ter um padrão. Então, essas coisas para mim, eu tenho muita dúvida. E não ter alguém para me orientar me trava, porque eu gosto de fazer tudo muito perfeito. E eu sei que conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Mas isso me trava, e aí vocês me ajudaram, porque vocês colocam as missões e eu falo, não, vou fazer. Aí vai aquela máxima, feito é melhor que perfeito, que salvou a minha vida em 2020. Né? Eu abri um Instagram profissional por causa de vocês, abri em março, né? Por conta do CVM, eu não gosto de redes sociais, de me expor, né? Gosto muito mais dos conteúdos, né? Então eu abri também o Instagram. E aí comecei também a ficar mais frequente depois do CVM. Então, depois do CVM, eu já estruturei aqueles vídeos pré-consulta, já estruturei pesquisa de satisfação pós-consulta, coloquei mais vídeos no meu perfil do Instagram. Comecei a colocar mais vídeos no perfil do Instagram, que eu botava muito mais artes e textos. E qual a diferença que isso tem feito? Então, assim, no teu marketing, no caso. Eu vou ser sincera que eu não olho muito quantas compartilhadas, quantas curtidas ainda, eu não vou muito ali para aquela parte.
né? Então eu não consigo ter essa percepção. Mas eu percebo que com as redes sociais eu tenho recebido muito feedback no direct. Uhum. Tenho tido pacientes que vêm pelo Instagram. Por exemplo, teve uma paciente esses dias que é de um convênio que eu não atendo. Ela falou, não, doutora, eu não atendo, mas eu quero ir com você, porque eu gostei muito do que a senhora postou aqui, né? Eu vou ver questão de reembolso, tudo. E eu falei, não, tudo bem, né? Você vai falando comigo no que precisar, eu tô aqui à disposição. E vai aí nos conteúdos, né, gratuitos. Então, eu tenho tido muito esse feedback, assim, já consigo contar, assim, vários pacientes que vieram pelas redes sociais. E, assim, se você for olhar minha rede social, não tem muitos seguidores ainda, tem 700, eu acho, Uhum. né? E só que eu parei de me preocupar também com o número de seguidores, porque para mim é ter aquelas pessoas que eu quero que me sigam, né? E aqueles seguidores que são clientes em potenciais. Então eu não me preocupo mais tanto, não. Porque antes eu ficava assim, nossa, quando eu comecei com zero, né? Todo mundo começa com zero, né? Que eu não fiz aquela, porque tem gente que faz a transição do pessoal pro Ah, profissional, né? Eu não fiz. entendi. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir captar? E foram as minhas amigas fazendo propaganda. E aí eu falei, meu Deus, agora 500, agora 700. Aí depois eu descobri que não tem esse tanto isso aí, que é mais gerar o valor mesmo. Mas é muito gostoso. Eu tô vendo, assim, a receptividade, você tá ajudando as pessoas, né? Eu tô escolhendo, eu sempre gostei de falar de obesidade, mas eu tô escolhendo ir falar muito sobre acolhimento, sobre motivação, sobre essa parte da obesidade que às vezes não é todo mundo que aborda. Uhum. E tem sido muito bacana, assim, né, dos pacientes falando. E aí, a minha dificuldade com o vídeo é o tempo mesmo para fazer o vídeo. Porque, por exemplo, eu faço o texto, às vezes quando meu filho está dormindo aqui do meu lado, eu faço o texto, depois eu vou lá, faço uma arte no Canvas, né? E o vídeo, você precisa estar pelo menos no mínimo um pouquinho apresentável No caso, e para tem esse poder detalhe, falar. né? Então, essa é a minha dificuldade de estar presente nos stories. E quando eu estou em casa, é uma lavadeira, né? Filho agarrado, suando, porque a gente aqui é muito quente. Então, é roupa de alcinha. E meu marido fala, não dá pra você aparecer desse jeito. Tem que botar uma outra roupa. Eu falei, meu Deus. Então, tô com essa dificuldade ainda de aparecer dessa forma. Mas eu tento, aí eu falo, não, no consultório, quando eu tiver um tempinho, eu faço. E esse tempinho não aparece. Então, eu já vi que eu vou ter que separar um dia para talvez ir lá no consultório para poder fazer alguns vídeos, né? Para ter mais. Então, só para resumir, você está no início, você está começando, né, digamos assim, na tua jornada no atendimento Sim. particular, mas o passarinho me disse que já tem tido uns resultados interessantes, né? Sim, então, eu não sei dizer se foi, né, só assim, tipo, aqui a pandemia começou a melhorar, assim, né, em setembro, a primeira onda, em setembro, outubro. Mas antigamente, por exemplo, eu atendia num mês 4, 5 particulares no máximo. Uhum. E de setembro para cá eu tenho conseguido, assim, 10, 15, teve um dia que eu atendi, assim, 17, e aí eu fiquei surpresa, assim, sabe? Uhum. Eu falei, ué, eu acho que é um misto. E aí, muitas pessoas que falam que me viram, muitos particulares vieram pela rede social mesmo. E outros por boca a boca, né? Alguns perderam o convênio e resolveram continuar comigo. Uhum. Então, eu notei essa melhora, sim. Notei. Entendi. Show. E é porque você está só começando, né? Porque muita gente acha que é só o marketing, né? E a gente entende que o marketing é fundamental. Só que não é. Nossas prioridades, né? Prioridade na verdade deve ser só uma. A gente vive falando prioridades. Mas se existissem, né, várias prioridades dentro do atendimento particular, não é o marketing. O marketing ele é uma coisa secundária ao serviço. Então, você falou da secretária. Eu não preciso ver teus números para saber que o fato de você estar com a secretária, isso elevou o teu nível de captação de novos pacientes e de fidelização e encantamento para outros, assim, muito.
entendeu? E eu não tenho dúvida nenhuma de que quanto mais você tiver alinhando os POPs com ela, cada vez mais ela alinhando a comunicação, isso vai ser um grande diferencial. Isso vai ser, né, uma das principais estratégias que você vai ter, né, de encantamento, fidelização e de realmente atrair novos, né? Porque Sim. hoje, quando a gente vai no médico, qual é a primeira coisa que a gente faz? Até a gente que é médico. Falar com a secretária. Não, vamos lá. Eu preciso de um médico. A primeira coisa que eu faço é eu vou Ah, na tá. internet. Eu vou no Google. Eu vou na internet Google e Instagram. ou eu peço indicação. Você precisa de um médico. Ué. Você vai na internet ou você pede indicação de alguém? Os dois. O que Os você faz dois. primeiro? E o que é mais forte? Então, assim, aqui na cidade ainda é eu pedir indicação. Mas aí, o que acontece? Por exemplo, toda a equipe de parto do meu filho foi via Instagram, que eu conheci, né? Eu pedi indicação de alguns médicos, né? E aí me falaram, eu já fui lá no Instagram. Gostei do que vi, né? Me senti simpática. E aí, fui pesquisando coisa de mães também, né, de maternidade, e caí num grupo de amamentação que umas pediatras fazem aqui. Elas fazem curso de amamentação, curso de RN, e me encantei com elas e escolhi umas para ser a pediatra do meu filho. Então, assim, a equipe toda, só não anestesista, peguei tudo pela rede social. Criei todo um vínculo antes. Então, assim, quando eu fui na consulta com a pediatra do Gustavo, aquela consulta pré-natal, já tava assim, sabe? Já conhecia ela, já era íntima, né? Então, foi super bacana. Eu já tinha feito 3 cursos com ela, curso de amamentação, outro curso, né? Aqueles cursos que são a roda de paz. Aquilo ali quebra muito o gelo, você já conhece o estilo, fala assim, é essa aí que eu quero para pegar meu filho. E aí, se você passa na experiência, a experiência não é boa, o que acontece? Sim, aí é complicado. Aí você não volta. Né? Então você tem que. Isso, tem que alinhar. Não volto. Você não tem volta que alinhar. E ainda manda um WhatsApp pro grupo da família, né? Que é poderoso. Né? O grupo da família é poderoso. Sim. Ó, pessoal, é o seguinte, passa essa mensagem adiante. Não vão com esse colega, não vão com essa médica. É óbvio que a gente tem que usar os dois. Né? É óbvio que é por isso que o nosso curso envolve os dois. Mas o grande erro é a gente achar que, não, vou investir no Google, vou investir no Instagram e vou lotar minha agenda. Né? Tem um monte de gente vendendo curso prometendo isso para o médico. E a gente é categórico em dizer, se você não tiver um serviço diferenciado, se você não atender o seu paciente diferente do que você atende, do que esse paciente é atendido em outros locais, por que ele vai pagar uma consulta com você? Por que ele vai fazer um tratamento com você? Por que ele vai continuar com você? Então é por isso que a gente tem os 4 pilares, né? Tem o marketing, tem a clínica, tem a consulta e o pós-consulta. Mas no nosso curso a gente começa do pós-consulta, da consulta, depois o pré-consulta, para só depois falar de marketing. E é impressionante como a maioria de vocês quer logo falar de marketing, E aí a gente fala, calma, a gente vai falar de marketing, mas... E aí eu já aproveito e volto para a nossa conversa. Como é que tá estruturado aí o teu serviço? E se tem alguma coisa que você queira discutir aqui sobre algum desses pilares, do pai, da consulta, do pré-consulta, e aí depois também a gente pode falar sobre marketing. Certo. O que eu consegui implementar mais foi a melhorar da minha consulta. Eu acho que é o que exige menos, né, estrutura. Então, quando eu abri assim, eu vi rapidinho lá o de pai e já fui pro de consulta, que eu queria muito ver o módulo de consulta. Apesar, assim, de eu achar que a minha consulta já tem muita de escuta, muito de empatia, nada daquele autoritarismo. Nunca teve isso, mas melhorou muito. A questão de largar a caneta, ficar 3 minutos, gente, quanto tempo dura 3 minutos, né? Eu fico impressionada, porque tem aqueles pacientes que não falam muito, que eles ficam assim, falam e param. E eu, sim, mas mais alguma coisa? Aí eles vão soltando, né? E eu vou olhando no horário lá do computador, falei, meu Deus, ainda deu 2 minutos só. Mas eles se sentem muito bem. E eu tenho descoberto, assim, tipo, coisas assim, que o paciente vai com uma queixa, mas não é aquela. Nesses 3 minutos eu consigo pegar o que realmente é a causa e que talvez se eu não tivesse dado a oportunidade dele falar, ele não iria falar. E isso tem feito assim os pacientes saírem da minha consulta assim, meu Deus, doutora, meu Deus, tipo, não imaginei
que ia ser assim, sabe? Eles saem assim, ai, que bom que eu encontrei você, sabe? Assim, ninguém me deu a oportunidade de falar isso, então eu tenho recebido muito feedback, assim, só com a escuta, só com a escuta. Então eu agradeço muito, 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 assim, realmente ao módulo de consulta. Show. Porque tá melhorando ainda mais a minha clínica, né? Show. E aí o pós-consulta, como é que... Isso, aí o pós-consulta eu estou estruturando um programa de acompanhamento de obesidade e agora até, porque é o que eu falei para você, eu preciso de ter tudo estruturado no papel para eu ter coragem de começar, porque eu tenho muito medo de começar um negócio e não tá ok, né? E vou começar, como vocês falando, oferecendo de forma gratuita mesmo, para eu sentir. Então eu já estruturei, nesse final de semana eu separei, estruturei todos os assuntos dos vídeos que eu vou gravar, já fiz o script do vídeo, então agora só falta assim, eu realmente colocar para gravar. Pensei nos brindes, em gamificação, meu marido foi me ajudando, vai ficar legal. Né? E quero para fevereiro estar colocando em prática, né? Vou selecionar alguns pacientes, vou selecionar a minha secretária precisa perder peso e eu vou oferecer esse tratamento para ela, porque conversei isso e meu marido tem uma secretária que também estava com muito excesso de peso e ele falou assim, vou pagar uma consulta com a minha esposa para você. E ele pagou para mim. E ela foi lá comigo, perdeu já bastante peso e ela tá assim, outra pessoa com ele. Tanto aquele gatilho da reciprocidade, Sim, né? sim. Então, e tá falando assim, nossa senhora, já tá falando, vai fazer o boca a boca positivo para mim também, porque ela fala, quando os pacientes chegarem lá no meu marido, já vai vir para mim também. É isso. Então, pensei de fazer, porque a minha secretária, eu percebo que ela não... Eu expliquei as coisas que eu trabalho, né? Os assuntos, mas elas não conseguem ainda, né, ter a percepção de como é que é importante, né? Sim. E eu acho que realmente ela viver essa experiência dessa consulta, que eu tenho certeza que ela nunca teve uma consulta no nível desse, porque acompanha no SUS, né? Eu acho que vai ser muito bom. Tanto para a questão da saúde dela mesmo, né? Mas para a questão de me dar feedback também, né? De ver o que funcionou e depois para saber vender também o meu programa. Então talvez ela vai ser a minha cliente número 1. Show de bola. A gente recomenda isso porque a secretária, ela tem que ser, né, uma vendedora nata, assim. Durante o trabalho dela, uma das principais coisas que ela vai fazer é vender. O que a gente fala de vender, por exemplo, é converter os pacientes que estão chegando por WhatsApp, por telefone, em consultas. E ela faz o pré-venda, né? Quando ela faz isso, a gente chama de pré-venda, e ela faz o pós-venda. O paciente saiu da consulta, né? Então, a gente recomenda que todo médico, né? Já pensou se todo mundo fizesse isso? Poxa, como seria legal, né? Todo mundo poder sair da consulta e um dia depois receber uma ligação, um WhatsApp, né? Você ser colocado num grupo e o médico e a equipe tá ali, né? Perguntando, e aí, conseguiu? Sentiu alguma coisa? Melhorou? Poxa, isso é maravilhoso, né? Então, para você, a principal ferramenta de treinamento que a gente recomenda é fazer ela passar pelo tratamento com você ou o familiar dela, né? Porque aí ela vai, na hora de falar no telefone, por exemplo, se alguém mandar uma mensagem, poxa, mas tudo isso só por uma consulta? Existe isso, né? E ela vai dizer, peraí, não, deixa eu te falar, fulana, né? Se tiver treinado nos pontos, você vai falar o nome. Deixa eu te falar, não é uma consulta só. Não é só uma consulta, não é nem só uma consulta e não é qualquer consulta. Deixa eu te explicar. Vixe, a doutora Tami faz isso, ela faz aquilo, não sei o que, não sei o que. E minha filha, deixa eu te falar, eu tô fazendo tratamento com ela e não sei o que, não sei o que. Meu pai passou com ela, não sei o que, não sei o que. E aí, tudo isso é técnica de venda que ela tá fazendo de forma intuitiva. Então, para quem está ao vivo aí, para quem está online aí com a gente recomenda demais que você faça isso, tá? E isso é o principal, né? É o que a gente fala. Por que a principal estratégia de marketing e de vendas é a consulta, é o serviço diferenciado? Porque isso é intrínseco ao ser humano. Se a gente recebe valor, a gente sente a necessidade de compartilhar. Então, é por isso que, por exemplo, se eu chego para ti e falo, nossa, Tami, você tá tão bonita, né? Você tá tão jovem, parece que nem passaram 10 anos aí de faculdade, desde que a gente se formou. O que vem a primeira coisa que você tem vontade de dizer? Pô, Sidney, você também tá muito simpático. Sim. Então a gente sente vontade de retribuir. Então, isso está por trás
isso é um dos fundamentos do nosso método. É gerar valor para o paciente, seja no marketing com os conteúdos, seja com atendimento diferenciado da secretária, seja na consulta, seja no pós-consulta. Quando a gente faz isso, bingo! O paciente se sente, como você disse, né, que eles têm saído da tua consulta assim, minha nossa, poxa, que maravilha, que coisa bacana. E aí é batata, essas pessoas, principalmente com as redes sociais, eles saem já divulgando isso para Deus e o mundo. É a principal estratégia de marketing. Agora, se você consegue estruturar isso, colocar nas redes sociais, impulsionar com o seu tráfego, aí vai ser nada de braçada, né? Aí daqui a pouco o pessoal vai estar te pedindo consultoria aí em Porto Velho para tu dizer como é que você fez e tal. Vai estar dando palestra, sendo convidado. Não é por falta de eu divulgar, viu? Porque eu divulgo bastante, mas é o que a gente comenta, cada um tem o seu tempo. Sim. Como eu divulgo vocês. Sim, sim. Tami, e em relação ao marketing, como é que tá? Tu tem alguma coisa que você queira discutir sobre isso? Tu falaste dos vídeos, né? Quer falar disso? De alguma outra coisa? Assim, do marketing é assim, eu tenho tentado buscar sempre o conteúdo, né? E tenho tentado fazer a semana os conteúdos e fazer os vídeos. Eu percebo, hoje eu estava até assistindo a primeira aula, né, da parte de captação assertiva. Amanhã eu vou assistir aquela aula daquele outro rapaz de novo, que ficou uma aula longa sobre copywriting. Sim. Mas eu acho que é mais um bloqueio meu, das headlines. Porque vocês tendem a querer que a gente faça uma coisa chamativa. E realmente é. Mas eu tenho um bloqueio, tipo, de fazer essas headlines chamativas, de tipo assim, é muito venda. Não quero fazer isso. Tipo assim, o que nenhuma pessoa te fala sobre reposição de vitamina D. Eu sei que é só para chamar, né? E o conteúdo ali tem valor, mas eu tenho percebido um bloqueio meu para fazer essas chamadas mais assim, vou botar sensacionalista, né? Uhum. Mas eu acho que isso é bloqueio meu mesmo. Uhum. Eu até tenho algumas que eu coloco assim, mas eu falo, eu não quero botar isso. Entendi. Deixa eu te falar, eu acho que isso é importante você estar colocando. Eu acho que a gente tem que, aquilo que eu falei um pouco mais atrás, um pouco antes, a gente tem que ver, por exemplo, nosso curso é o seguinte, a gente entrega diretrizes, mas eu acho que cada um tem que pegar aquilo e ver o que funciona para você. Se você, com o tempo, você, mesmo se esforçando, sentir que isso não está te fazendo bem, que você está incomodado em fazer isso, não precisa. Aí você paga um imposto por isso, né? Só que a gente faz isso de forma o quê? Consciente, tá tudo bem. Por exemplo, eu pago um imposto quando eu falo que ver de atendimento particular é difícil, dá trabalho. Eu poderia dizer assim, olha, entra e você vai, em alguns meses, estar faturando acima de 25 mil, mas não é íntegro. Para mim não é confortável. Mas hoje eu consigo dizer tranquilamente que é possível ganhar mais de 25 mil. Agora eu não dito tempo. Daqui a tantos meses. Não, eu não falo tempo. Uhum. Mas que é possível porque a gente tem alguns exemplos de colegas que ganham muito acima disso até. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o que faz sentido pra gente. Não passar do seu limite. E a copy, Tami, né? Esse é outra habilidade, né? Essa copy tem a ver com persuasão. Então, você pode buscar, são vários tons de cinza, digamos assim. Por exemplo, a gente fez uma parceria recente que pra gente não foi legal, porque os caras eram muito agressivos na Copa, né? Se a gente falar de escala de cinza, né? Eles estavam para um extremo que pra gente estava passando dos nossos limites. E a gente acabou a parceria, entendeu? Porque a gente prefere focar no longo prazo. Então, assim, a gente não está desesperado para vender. É a mesma coisa que a gente recomenda para vocês. Foca no longo prazo. Não fica parecendo o vendedor desesperado. Porque isso afasta as pessoas, né? Agora, quando você está ali de forma genuína, falando, olha, se você não começar a cuidar da sua dieta, isso pode acontecer. É verdade? Você se sente confortável em falar isso? Então fala. Agora, se você não sente, busca uma forma e diminui aí essa persuasão. Sabe que vai pagar o imposto, né? Mas está tudo certo. Está tudo certo. Você está pensando o quê? Longo prazo. Então, é a mesma coisa de, se eu posso colocar um antes e depois... Né? As pessoas insistem em ficar perguntando. É igual o paciente pergunta, doutor, eu posso comer bolo de chocolate? Eu posso comer não sei o quê? As pessoas sabem que não pode. Eu posso beber tomando remédio? Elas sabem que não pode. Não sei por que pergunta pra gente, né? Mas aí a gente fala assim, olha,
poder você pode, agora se você deve ou não é outra coisa. O que a gente fala, né, em relação ao marketing? Você não precisa forçar a barra, você não precisa burlar as leis do CRM, não precisa. Você só precisa produzir o melhor conteúdo que você puder, com a intenção real, genuína, de ajudar as pessoas com aquele conteúdo, e fazer isso de forma repetitiva. E usar o tráfego, obviamente, né? Porque aí você atinge muito mais pessoas. Se você fizer isso, é batata, vai acontecer. É igual, sei lá, vamos pegar um exemplo da tua área. Eu posso ganhar massa muscular só na academia e com alimentação? Posso. Assim como eu posso também usar anabolizante, né? Eu posso fazer umas coisas mirabolantes aí para fazer isso mais rápido. Mas o que eu quero? Eu quero saúde, eu quero pensar no longo prazo. Então eu prefiro fazer as coisas pensando no longo prazo. Eu, Sidney. Mas eu poderia, por exemplo, eu tenho acesso a médicos, eu tenho acesso. Eu poderia ir ali pegar um anabolizante, fazer. Só que não é isso que eu quero saúde. Então, é a mesma coisa aqui. Você pode, né, crescer rápido no Instagram, fazer sorteio, você pode ficar mostrando seus pacientes antes e depois. Poder você pode. Aí você está se arriscando, isso é antiético. E o que a gente defende é que você não precisa. Então, para ti respeita o teu limite. Agora, é importante realmente ter isso no radar. Será que isso tem a ver com eu estou ferindo meus valores ou é só uma crença que eu tenho? Porque isso tem que estar no radar, né? Porque eu acho que não tem problema nenhum você fazer uma headline que chame mais atenção, desde que você entregue aquilo que você está falando no conteúdo e que aquilo, querendo ou não, gere uma transformação na pessoa, né? A gente fala que a gente precisa falar muito com as dores ou com os desejos. A persuasão tem a ver com isso. Então, em algum momento, a gente vai ter que falar. Vai ter que realmente falar coisas que podem doer no paciente. Mas você sabe, né, que para a gente realmente... As grandes mudanças que a gente tem, na maioria das vezes, envolvem emoção. Então, por exemplo, quando é que as pessoas param mais para pensar na saúde delas? É quando elas, por exemplo, é na virada de ano, quando está todo mundo feliz, que quer, né? Agora eu vou fazer os planos. Ou quando perde alguém próximo da família, né? Então, aí a pessoa sofre e aí diz, não, agora eu preciso... Então, assim, não tem jeito. Você, em algum momento, vai ter que tocar nesses pontos, né? Porque senão as pessoas não... Senão você não gera, você não chama atenção, você não gera transformação. É por isso que, de volta e meia, a gente está aqui falando nas dores mesmo. Você que está aí se matando de plantão, você que recebe menos do que você merece, trabalha atende um paciente a cada 10 minutos. A gente toca nas dores mesmo, porque senão é importante a gente entender também, né, Tami, que quando a gente está nesse círculo vicioso, seja da obesidade, seja do círculo vicioso da medicina, a gente, na maioria das vezes, está fazendo de forma inconsciente. Na maioria das vezes. Sim. Então, precisa vir alguém de fora com um forte conteúdo emocional para a pessoa, opa! Então, você vai ter que escolher. E isso é uma escolha diária, tá? Diária. E você vai, assim como você falou do autoconhecimento, você vai vendo isso. Você vai ficar confortável ou não. Agora, deixa eu adiantar uma coisa para ti, tá? Independente do que você compartilhar na internet, quanto mais você crescer, mais pessoas vão te julgar. Isso vale para todo mundo que tá ao vivo aqui, que vai ver esse conteúdo depois. Quanto mais sucesso o ser humano tem, mais ele é invejado, mais as pessoas vão atirar pedras, mais as pessoas vão buscar errinhos, né? Vão atacar o mensageiro, não vão esquecer da mensagem, vão atacar o mensageiro. Mais um motivo para a gente estar blindado emocionalmente, para a gente estar se expondo na internet, né? É por isso que muitas pessoas, o Whindersson Nunes, né, que foi o que veio na minha mente aqui agora, o menino teve uma vida toda, né, passando necessidade, explodiu, teve uma explosão aí exponencial, tanto em exposição na mídia quanto em relação à questão financeira, que bugou, deu um bug no cérebro dele. Por quê? Porque aquilo que a gente falou anteriormente, não estava emocionalmente preparado, né? Foi muito rápido. Então, isso acontece com muita gente famosa, muita gente que fica rico rápido, né? Então, por isso que a gente faz questão de dizer, se preparem, porque a internet tem muito poder. Tem poder de acelerar, mas tem poder também, se você não estiver preparado emocionalmente, de te derrubar. Então, entender que as pessoas que vão falar de você, às vezes ela pode estar passando por um problema, às vezes o marido deixou, a mulher deixou, perdeu o emprego, o time perdeu, entendeu? E aí só quer desculpar alguém, entendeu? Então,
E a gente tem o direito de bloquear, de apagar, né? Eu tô colocando isso na minha cabeça. Se alguém fizer um comentário, é a minha rede social. É isso. É a minha rede social, É isso. né? É Eu isso. tiro. E eu tenho colocado isso na minha cabeça. Então, por exemplo, vem algumas pessoas seguindo, assim, que é de marketing, essas coisas, eu já vou lá e tiro, sabe? Falei, não quero uma pessoa dessa me seguindo, nada. Não. Então, de vez em quando eu olho lá os meus seguidores e vou tirando também Sim. alguns que eu vejo que não vieram, né, pelo conteúdo. É isso. Então, eu vou fazendo essa limpeza. E se prepara, porque isso vai acontecer. Quando começar a acontecer, você comemora. Opa, tem um hater. Significa que eu tô crescendo, significa que minha mensagem tá Certo, expandindo, né? A gente, quando a gente está em entendo. pré-lançamento, como a gente está agora, né? A gente vai fazer o nosso evento agora, o workshop, vai abrir inscrições para a nova turma. Então a gente investe muito em tráfego, né? Que é essa ferramenta de impulsionar a nossa mensagem. E a nossa, todo dia, né, o Adriano ele tem que estar toda hora tomando fluoxetina na veia, porque ele que está lidando toda hora na Imagino. maracujina, porque tem o fato Sim, o fato da gente vir aqui e ter a ousadia de dizer, você que é médico, você pode ter uma vida digna, você pode ser valorizado, você pode atender seu paciente como ele merece, como você merece, você pode cobrar por isso um preço justo. É uma afronta. Isso mexe demais com as pessoas, principalmente que têm ideologia diferente. E aí elas vêm e xingam mesmo, sabe? Vocês são isso, vocês são aquilo, não sei o quê. E aí a gente vai revezando, né? Quando o Adriano ele tá muito. Antes era só eu e o Arthur, aí depois o Adriano entrou e a gente vai revezando. Mas hoje é muito tranquilo. Eu vejo lá, a pessoa xinga, e bloqueio e excluo na hora. E tá tudo bem. Ainda faço uma uhum, oração rápida para ela, assim, Senhor, ajuda essa pessoa que ela tá precisando. Então, e aí a gente vai focando em quem? Vai focando em vocês, nas pessoas que a gente tem ajudado a ajudar outras pessoas. A gente foca em quem tá aqui com a gente todos os dias, né? A gente foca em quem quer ser ajudado. Quem acha que a sim. gente, só porque a gente está defendendo uma bandeira, a gente é ruim, ou a gente é errado, ou isso ou aquilo, paciência, problema dele, problema dela. E isso é desenvolvimento pessoal, né? Esses dias eu recebi 3 elogios de clientes, né? De pacientes no dia. E um paciente que se incomodou com o negócio lá. Quem que eu fui levando para casa? O Esse paciente. paciente que se incomodou. Aí eu cheguei, falei pro meu marido, eu não acredito, eu recebi 3 super elogios, pessoas que estavam melhor. E por que que eu vim trazer esse senhor para minha casa? Bate com perfeccionismo, eu acho, com aquele negócio de querer agradar todo mundo, que a gente não vai agradar, mas é aprendizado, né? Sim, Aprendizado. sim, 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 sim. Tu estás fazendo tráfego ainda não, né? Então, eu estou empacada nessas aulas de tráfego por causa da minha questão com tecnologia e redes sociais. Eu tinha o Facebook fechado há muito tempo Uhum, e abri para poder fazer a fanpage lá, né, que uhum, vocês sugeriram. Fiz isso antes do CVM e não fui para frente. Então, uhum. eu tenho que começar a montar lá e colocar em prática aquelas aulas, mas realmente eu achei muito confuso. Tenho que entrar no computador com um tempo e ir pedindo ajuda lá do pessoal da TI para me ajudar também. Mas eu quero, né? Mas eu acho assim que de todos os passos, Sidney, esse aí provavelmente vai ficar por último, assim, a questão do tráfego pago. Acho que eu vou querer implementar tudo primeiro por ser mais fácil para mim Uhum. e ainda bem que, né, eu acabei entrando na mentoria, então eu vou ter o acompanhamento de vocês aí mais tempo, porque, assim, o custo do CVM é ótimo, mas é pouco tempo para você implementar tanta coisa. Quando vocês ofereceram a mentoria, eu falei para o meu marido, falei, aí, vou, não vou, vou, não vou. Falei, eu vou, porque sozinha eu vou ficar mais lerda, não vou colocar, então eu vou, já vou engrenar, porque a minha meta para 2021 é essa, né? Quando eu entrei no CVM, eu falei, ainda bem que eu estou entrando no final do ano, porque é essa a meta principal da minha vida, sair dos convênios. Então, vou ter mais tempo, né? Vou ter mais tempo para implementar com mais calma. Sim. Rever e ter entrado na mentoria também e vendo colegas que estão lá na frente, nossa, cada aprendizado que eu falei assim, é bom quando a gente está num grupo que fala a mesma língua, né? E com esses cursos online que eu tenho feito, assim, eu vejo isso, porque
no meu vínculo familiar e de amigos, eu não tenho com quem conversar isso. Com os meus colegas médicos aqui, não tenho. Todo mundo ainda com a visão muito assim, fora só o meu marido que me acompanha assim nessa visão. Então, entrar nesse tipo de grupo, nossa senhora, né? Quando eles falam, né? Se você tá numa mesa e você é o que mais sabe, sai dessa mesa que você tá no lugar errado. Sim. Tem que ir para uma mesa onde as pessoas saibam mais, né? Sim. E para mim o CVM e a mentoria tá sendo isso. Show de Tá bola. sendo esse grupo. Tá só começando, né? Imagina a nossa live de 2022, né? Daqui a um ano. Ixi! Se Deus quiser, com a clínica, que vocês também vão me ajudar a dar esse passo de ter o meu consultório próprio e só particular. Que massa. Encantando todo mundo. Nossa Senhora, eu tô assim, só penso nisso. Que massa, que massa. A gente pegando o que os colegas falaram na semana passada, a ostentação vai ser postar mais fotos com o filhote, fotos com... até para estimular os seus pacientes também, né? Mostrando que você é uma médica que faz aquilo que você prega, né? Eu acho que é até triste falar isso, né? Hoje ostentar, falando do médico, né? É você realmente ter qualidade de vida, você ter saúde mental na medicina, né? Então, que bom que a gente está criando essa comunidade. Né? Porque para a gente também é muito E a nossa fácil. carga é muito pesada, né, Cid? Muito. Não sei se você ainda está na clínica, mas eu venho para casa muito pesada. Então, assim, se enfermeiro já diminuiu para 30 horas, né? Um monte assim. Aqui eu lembro quando, eu não sei se isso é nacional, mas quando saiu que médico poderia trabalhar 80 horas semanais em vínculos, os médicos aqui comemorando. Eu olhei assim, eu falei, gente, vocês comemorando que vocês podem trabalhar 80 horas semanais, vocês já contabilizaram isso? Vocês tinham que comemorar a redução de carga horária com melhora de salário. Então, é realmente assim, é diferente. É diferente. É um processo, né? A gente sabe que o nosso trabalho aqui é um desafio muito grande, né? Que é exatamente mostrar, né, que não necessariamente precisa ser assim. Que eu acho que o livre-arbítrio está aí para todo mundo fazer sua escolha, mas para quem quiser ter mais qualidade de vida, né, atender o paciente, oferecer um atendimento de qualidade, ser melhor remunerado, ter mais satisfação com a profissão, a gente está aqui para ajudar. Tami, queria que você deixasse uma mensagem para quem está chegando agora, algum colega que esteja chegando agora, que se identificou com a sua história, né, uma mãe médica, uma pessoa que tem esses valores, né, de, pô, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero fazer as coisas do meu jeito, né, eu quero poder atender meu paciente sem pagar para trabalhar, né, eu quero que seja um ganha-ganha, eu quero atender bem meu paciente, mas eu também quero receber, né, tem que ser essa troca aí. Afinal de contas, não existe relacionamento saudável que não seja um relacionamento que tenha troca, né? Então, o que você diria para esses colegas que estão chegando agora, né? Tem bastante colegas chegando aí no perfil. Olha, eu vou colocar aqui uma coisa muito pessoal minha. Ano passado, eu tenho uma colega médica, amiga de infância, ano retrasado, na verdade. E ela escolheu radioterapia. Radioterapeuta, acha que vai salvar o mundo e que vai conseguir atender todo mundo de câncer, né? Saiu da residência, se formou na USP. A USP faz uma lavagem cerebral nas pessoas de trabalho. E ela engravidou, não percebeu, ela e o marido médicos, e passou mal, foi achando que estava com infecção urinária, e aí descobriu que ela estava com 5 meses de gestação. Imagina isso para uma médica e um médico, chegar com 5 meses de gestação e você não saber que você está grávida. Tal a loucura de estresse de trabalho que ela estava tendo. Quando foram ver, foram pensando que era cálculo renal, na verdade, quando estavam fazendo a tomografia, viram o feto. Na hora da tomografia, aí pararam a tomografia, aí ela já falou assim, peraí, alguma coisa estranha. Aí foram ver, não tinha batimento fetal, então ela estava tendo um aborto, né? O bebê estava morto. Chamaram um colega médico, né? Fizeram toda a questão do abortamento. No outro dia, ela começou a evoluir com cansaço, falta de ar, enfim. Ela teve uma infecção rara, entrou em sepse grave e teve 2 paradas cardíacas.
ficou em morte encefálica, como é que é? O protocolo de morte encefálica. E quando estava para fechar o protocolo, ela começou a contrair a pupila. E aí começou a voltar. Eu estava grávida do meu filho. E assim, para mim, aquilo ali, entendeu? E graças a Deus, ela ficou uma semana, ela acordou sem sequelas nenhuma, mas foi um baita susto, né? Nossa. Um baita susto pra gente e colocou. E eu que já vinha procurando qualidade de vida, isso aí me colocou mais assim, meu Deus, eu preciso me cuidar. Olha o que aconteceu com a minha amiga. Em que grau de estresse ela estava, que ela não estava notando o próprio corpo. Como? 5 meses de gestação, gente. A gente fala isso para os pacientes. Como você não percebeu que estava grávida? Uhum. Então, isso foi muito assim para mim, sabe? Eu Emocionalmente preciso me impactante, cuidar. né? Sim, sim, eu falei assim, eu preciso, que loucura. E hoje a gente fica chamando ela, né? Ela graças a Deus, entendeu, tá na medida do possível controlando, mas eu falei assim, eu não quero isso para mim. Então eu preciso ter coragem de viver o que eu quero. Ter coragem e acreditar que é possível, né? E tantas pessoas aí falando que e eu vou ficar aqui na minha insegurança, com convênio e vivendo mal, né? Podendo aí vem a pandemia, podendo morrer amanhã, e aí? E aí? Eu tô satisfeita se eu morrer amanhã? Tô vivendo a vida como eu gostaria? Não vou esperar lá na frente. Então isso me deu muito gás e é coragem mesmo. Eu acho que a gente precisa de coragem e planejamento. E é o que vocês ajudam, não é uma coisa aleatória de tipo, vou largar os convênios amanhã. Não, vocês mostram que é importante se planejar, cada passo, estruturar e com calma. Eu já vivi com um convênio há 5 anos, não preciso sair do dia para a noite. Sim. Entendeu? E se eu não conseguir sair esse ano, porque tá tudo bem, mas eu já separei os dias de atendimento particular para os dias de convênio, né? Já estou conseguindo ter uma melhora de qualidade de vida e é isso que importa. Tá aí o mundo revirando aí para mostrar pra gente isso. E tem gente que ainda não quer ver, não quer aprender. E tendo gente como vocês que já fizeram essa jornada, poxa, para mostrar, aí, porque se fosse para fazer sozinha, eu acho que eu não faria. Eu não conseguiria. Preciso de ajuda, sabe? Eu preciso de um grupo de apoio. Então, eu acho que, assim, sensacional. Eu recomendo o curso, como eu falei, para você, para todo mundo. Ixi. Né? Só que entendo que cada um tem seu tempo e falo para eles também que só o conteúdo gratuito de vocês, nossa, sabe, assim, é muito rico que vocês entregam de forma gratuita e dá para ir aos pouquinhos, sozinho, mexendo, e quando se sentir na hora de tipo, quero mais, aí entra. Sim. Entra, entendeu? E vai ver assim, a mudança. Só essa live aqui teve muita sabedoria, teve muito conhecimento, teve muita troca para quem realmente quiser extrair, né? Teve muita coisa bacana aqui. Quero te agradecer, tá, Tami? Muito feliz. Eu que agradeço vocês. Eu que agradeço. Muito feliz. 10 anos de formado e olha a nossa cabeça, né, Sidney? Quem diria? 10 anos de formado. E... ainda bem que a gente despertou cedo. É isso. Tami, desejo que 2021 seus sonhos se concretizem e que a gente possa, né, te ajudar com isso. E que você seja mais uma pessoa que inspira, né, tantas outras colegas, como para que a gente evite que aconteça, né, para que a gente possa fazer a nossa parte, na verdade. Para que cada vez menos esse tipo de história que você contou aconteça, né? Para que cada vez mais a gente veja médicos ostentando saúde física, mental, tempo, história de pacientes, obrigados, abraços de pacientes, né, que eu acho que isso também aquece, isso paga muito a gente, né? E mais importante que tudo, eu acho que é isso que você falou, eu acho que muita gente, muitos colegas também falaram isso, né, durante essas últimas lives, que eu não queria morrer, né? Eu não gostaria de morrer sem buscar viver o meu sonho, né? Como a gente, principalmente no seu caso, que está no início da carreira, minha nossa, é só uma questão de tempo para você Imagina como é que se tudo der certo, Tami, né? Se tudo der certo, imagina tua vida, né? Tu tem 33, né? 33. Imagina sendo bem conservador. Em 2 anos, com 35, você está trabalhando meio turno, ganhando muito bem, sendo valorizada, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, tendo tempo de qualidade para você, para seu esposo, seu filho, para seus filhos, talvez venha mais aí. Você vai ter uma expectativa de vida, só sendo conservador também, até os 75. Você vai ter 40 anos de qualidade de vida.
isso sendo bem conservador, né? Porque se você realmente conseguir colocar tudo assim, você pode ver 100, 110, 120 anos. E trabalhando ainda, porque Trabalhando. com esse tipo de trabalho que a gente faz, a gente não vai querer se aposentar. É isso, é isso, é isso. A gente Então eu quero estar bem velhinha e ainda com disposição para atender meus pacientes. É isso, é isso. Tami, gratidão. Fica com Deus aí, sucesso. Eu que Tamo agradeço. junto. E é só o começo. Bora pra cima.